Seja muito bem-vindo a mais este programa Fides Reformata, a sua revista eletrônica de teologia na internet. Para nós do Andrew Jumper é uma grande alegria ter também este canal de comunicação com vocês, além do nosso canal do YouTube, além do nosso website, onde você encontra, aliás, todos esses anos de Fides Reformata, todos os artigos de graça. Você pode acessar lá em cpaj.mackenzie.br. No programa de hoje, nós temos o privilégio de receber o Dr. Alderi para conversarmos a respeito de um assunto muito importante. Ele escreveu o seu artigo Para a Memória Sua, a participação da mulher nos primórdios do presbiterianismo no Brasil em 1998, e hoje a gente vai conversar sobre esse importante artigo. Dr. Alderi, seja muito bem-vindo, é uma alegria recebê-lo no nosso Fides Reformata. É um prazer estar aqui nesse programa tão valioso e ter a oportunidade de compartilhar informações sobre este artigo tão interessante que saiu na nossa revista ainda nos seus primeiros anos, né? Antes do ano 2000, então é um prazer estar aqui para falar a respeito desse assunto. Doutor Alderi, o que o motivou a escrever esse artigo? Qual foi a sua motivação na época? Pois é, como historiador da IPB, que é um cargo que eu venho exercendo já há muitos anos, e mesmo antes de ser o historiador da IPB, eu já tinha um interesse muito grande na história da nossa igreja, da nossa denominação. E a gente olhando então para a nossa história e para os nossos personagens, nós verificamos que se dá muita ênfase aos homens, à participação masculina. Então os missionários americanos, os pastores brasileiros e assim por diante. E quase não se fala a respeito do elemento feminino, embora seja um dado bem conhecido, que desde o início as mulheres sempre constituíram a maioria dos membros das igrejas. Então nós temos essa grande ironia, né? Essa grande presença feminina nas igrejas presbiterianas desde o início, e, no entanto, a sua pouca visibilidade, o pouco destaque, a pouca ênfase que se dá a elas, ao seu trabalho, ainda que humilde, na vida da igreja. Então, eu achei que seria interessante resgatar esse elemento, resgatar essa dimensão da nossa história que normalmente não recebe a devida ênfase nos livros de história, tanto da igreja em geral, quanto da história da IPB. E aí o seu recorte foram os primórdios da Igreja Presbiteriana do Brasil. O que são esses primórdios? Quando a gente fala de primórdios da IPB, estamos falando de quando a quando, mais ou menos? Os primórdios da IPB são principalmente as 4 últimas décadas do século XIX e talvez as 2, 3 primeiras do século XX. Então esse é o período mais inicial da igreja, quando a igreja ainda estava se constituindo, se consolidando, né? Era ainda uma igreja pequena, uma igreja que se defrontava com muitas dificuldades, tanto internas quanto externas, problemas financeiros, dificuldades com a sociedade, com a cultura brasileira, ainda um período marcado por fortes manifestações de intolerância. Então, é esse o período de implantação do presbiterianismo no Brasil, ou seja, as últimas décadas do século XIX e também o início do século XX. Muito interessante. O senhor organizou o seu artigo, achei muito interessante a maneira que organizou, entre esposas de pastores, mulheres missionárias educadoras, e então mulheres que frequentavam as igrejas e que faziam parte das igrejas, né? Então nós vamos acompanhar também essa mesma estrutura aqui na nossa entrevista. A respeito da senhora Blackford, o que o senhor poderia nos contar aí de anedota, o que da vida dela, por que ela figura nesse artigo como uma das pessoas importantes, uma das mulheres importantes na história da IPB? Ela é a primeira que é focalizada pelo artigo, simplesmente pelo fato de que ela foi a primeira missionária norte-americana que veio para o Brasil.
o reverendo Simonton veio solteiro. E então, algum tempo depois, chegou o seu colega e sucessor, eventualmente seu sucessor, o reverendo Alexander Blackford, casado com a irmã de Simonton, a Elizabeth. Né? Então, Simonton solteiro, de modo que a primeira mulher que veio foi a esposa do Blackford, né? E que, ao mesmo tempo, irmã do reverendo Simonton. Então é isso, ela tem esse lugar de honra na obra presbiteriana do Brasil. Ela foi a primeira, né? Mas ela não foi só a primeira, assim, no sentido cronológico, né? Mas ela também deu uma contribuição muito valiosa, embora ela tenha ficado assim na retaguarda, nos bastidores, a maior parte do tempo. Ela trabalhou por cerca de 20 anos no Brasil. Eles chegaram em meados de 1860 e ela morreu em 1879. Então, quase 20 anos foi um tempo considerável, mas um dos eventos mais conhecidos, mais importantes aos quais ela está ligada foi o ingresso do reverendo, na época, né, do padre José Manuel da Conceição na Igreja Presbiteriana. Ela foi uma das 3 pessoas que evangelizaram Conceição. Olha só. Normalmente a gente pensa no Blackford, que foi quem fez os primeiros contatos com ele, lá em Rio Claro ainda, depois em São Paulo. Pensamos também no reverendo Simonton, mas uma outra pessoa que o próprio Conceição reconheceu como tendo influenciado decisivamente a sua conversão foi a senhora Blackford, como ele menciona, né? Ele diz, inclusive, que quando ele chegou a São Paulo para retribuir a visita que o reverendo Blackford havia feito a ele lá em Rio Claro, quando ele entrou na casa do reverendo Blackford, a primeira coisa que a Elizabeth Blackford falou para ele foi por que ele não se tornava um crente, por que ele não abraçava o evangelho. Olha a só. primeira coisa, e ele nunca esqueceu disso, né? Então é isso. Ela teve uma grande dedicação. Eles não chegaram a ter filhos, né? O reverendo Blackford só teve filhos com a segunda esposa, né? Quando a Elizabeth faleceu, ele veio a se casar em segundas núpcias, teve alguns filhos com essa segunda esposa, não com a primeira. Mas ela foi uma pessoa de uma dedicação extraordinária. Inclusive nos livros de história da IPB, nós encontramos aquelas palavras tão tocantes que ela trocou com o irmão quando o irmão, estava morrendo. Né? O reverendo Simonton, devemos recordar, era pastor no Rio de Janeiro, ficou doente, veio para São Paulo, não só porque a sua irmã e o seu cunhado moravam aqui em São Paulo, mas eles estavam criando a sua filhinha órfã de mãe. Né? E com o passar dos dias, ele só foi piorando na sua saúde, veio a falecer, né? Então, em dezembro de 1867. Mas então, ficou registrado esse último diálogo muito emocionante, muito tocante, que ele teve com a sua irmã, onde ela foi fazendo ali uma série de perguntas e ele respondendo, e isso ficou registrado. Né? Então é isso. A Elizabeth, que tinha o apelido de Lil, L-I-L-L-E, Lil, foi a primeira missionária presbiteriana que veio para o Brasil e teve essa participação muito eficaz no ministério do seu esposo e deixou um legado valioso, então, para gerações futuras. Linda história. E nós temos a Ellen Simonton, é a segunda pessoa que aparece aqui no artigo. Rapidamente, o que o senhor poderia destacar? Pois é uma história... É uma história triste, né, infelizmente. Então, o reverendo Simonton chegou, como sabemos, no dia 12 de agosto de 1859, ao Rio de Janeiro, solteiro. Né? Cerca de 2 anos e meio depois, ele organizou a igreja, né? Então, meados de 59, 60, 61. Em janeiro de 62, ele organizou a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro. E pouco depois, uns 2 meses depois, foi para os Estados Unidos para as suas férias, para o seu período de licença, o único que ele usufruiu durante o seu breve ministério no Brasil. E ele, então, pastoreou por algum tempo, pregou, né, por algum tempo na Igreja Presbiteriana de Baltimore,
Inclusive, recentemente, Baltimore esteve nos noticiários por causa de um navio que derrubou uma ponte lá na cidade de Baltimore, agora há alguns meses atrás. Mas, então, ali pregando naquela igreja, né, substituindo o pastor nas suas férias, ali naquela igreja, ele conheceu essa moça, Helen Murdock. Então, eles acabaram se casando e daí vieram os dois para o Brasil, né, um ano depois. E menos de um ano depois da chegada deles, aí que está a parte dolorosa, né? Menos de um ano depois da chegada deles, ela veio a falecer em consequência de complicações do parto, depois que teve a única filhinha do casal que acabou recebendo exatamente o mesmo nome e sobrenome da mãe, Helen Murdock Simonton. Então, ela infelizmente não teve a oportunidade de fazer muita coisa, ainda estava aprendendo a língua portuguesa, né, colaborando como podia lá da igreja, mas a grande contribuição dela foi proporcionar ao reverendo Simonton esse breve período de felicidade como esposo, né, e depois também como pai. Então, ele sempre foi muito agradecido a Deus por essa esposa tão dedicada, tão amiga que Deus lhe concedeu. Até existe um detalhe interessante associado com a morte dela e que ficou registrado pelo reverendo Simonton no seu diário, no seu famoso diário, né? Ela ali um pouco antes de morrer estava muito insegura, inclusive na sua fé. Ela estava assim temerosa, né? Aflita e tal, mas no momento derradeiro, no momento fatal, ela teve uma transformação profunda, reafirmou de maneira muito, muito eloquente a sua fé em Cristo e morreu em paz com o Senhor, né? Então, Simonton fez questão de registrar esse episódio ali no seu diário. Então, ela foi a segunda missionária que veio para o Brasil. E não dá tempo de falar de todas, não é? Eu imagino até a dificuldade de escrever um artigo como esse, né? De você ter que escolher, tem que deixar muita coisa de fora. Uma anedota, um evento que me chamou muita atenção foi a respeito da Dona Rena, sobre perseguição. Achei muito interessante, porque esse era o contexto, né? Um contexto de dura perseguição violenta. O que o senhor pode nos contar sobre isso? Pois imagine, né? O Brasil ali do final do século XIX até a época da República, a Igreja Romana era a igreja oficial, né? Até 1889, 1890, então a igreja oficial. E a Igreja Católica, evidentemente, não viu com bons olhos o ingresso do protestantismo no Brasil, né? Devemos lembrar que a Igreja Católica do século XIX era o que a gente chama de uma igreja tridentina e ultramontanista. Quer dizer, uma igreja que tem aquele espírito do Concílio de Trento, que foi um concílio que se reuniu para reagir contra o protestantismo, né? E ultramontana, ou seja, fortemente apegada e aliada do papado, lá em Roma, né? Então, um dos papas ali do final do século XIX havia promulgado o famoso sílabo de erros, né? Aqueles erros da modernidade contra o qual a igreja devia lutar, e nesse sílabo estava lá o protestantismo, né? A maçonaria e outros itens, né? Mas, enfim, isso representou, então, muitas manifestações de intolerância, e os missionários e as suas famílias foram, muitas vezes, vítimas dessas manifestações, né? Então, são histórias como essa, né, de a esposa do missionário ter que se abrigar debaixo da mesa, junto com os filhos, ficar debaixo de uma mesa, porque estavam chovendo pedras no telhado e nas vidraças. Então, para se proteger das pedradas, tinham que se esconder ali debaixo de uma mesa, né? Então, isso aconteceu muitas vezes com essas pioneiras do presbiterianismo no Brasil, que foram as esposas dos primeiros missionários nas primeiras décadas e também as esposas dos primeiros pastores brasileiros, dos primeiros pastores nacionais. Um dos casos que o senhor conta aqui no artigo
em 20 dias, uma mesma casa trocou o telhado inteiro 4 Exato. vezes. É uma coisa impressionante, inimaginável para a Exato, gente. exato. Muito, muito forte mesmo. E aí nós temos, eu tô pulando as esposas dos pastores nacionais, a gente não consegue tratar de tudo, infelizmente, mas nós temos as missionárias educadoras. Isso. Quem que o senhor gostaria de destacar dessas missionárias educadoras? Olha, elas foram, ou muitas delas foram simplesmente extraordinárias pelos seus dons, pela sua capacidade e pela sua dedicação, pelo seu amor por missões, pelo seu amor pelo povo brasileiro. Então nós temos figuras como a dona Mary Parker Dascombe, que chegou ao Brasil ainda nos primeiros tempos da obra missionária presbiteriana e foi professora no Rio de Janeiro, em Rio Claro, em Brotas, São Paulo, e finalmente encerrou a sua carreira por muitos anos como a fundadora e a diretora e professora da Escola Americana de Curitiba, até o seu falecimento em 1917. A escola foi fundada em 1892, então foram 25 anos só em Curitiba. Uau. Fora o trabalho aqui em São Paulo, na Escola Americana e em várias outras localidades. Ela e a sua colega permanente em quase todos esses lugares, que foi a missionária Elmira Cole, mais conhecida como Ella Cole. Então é isso. Foram figuras extraordinárias, grandes educadoras, grandes mestras, mulheres que já vieram dos Estados Unidos com uma grande experiência na área do ensino e que haviam estudado em instituições importantes, então muito bem preparadas, muito experimentadas, e que num Brasil, imaginem, do final do século XIX, início do século XX, totalmente carente na área da educação, com elevadíssimas taxas de analfabetismo. Então essas mulheres tiveram a oportunidade de realizar um trabalho sem precedentes, um trabalho extraordinário. Então, numa referência a duas professoras que vieram da Igreja do Norte, mas nós recebemos também grandes missionárias da Igreja do Sul dos Estados Unidos, como a professora Ariana Henderson e a famosa Carlota Kemper, a dona Carlota Kemper, que se tornou lendária no sul de Minas, né, lá em Lavras. Ela primeiro atuou em Campinas, ficou muitos anos em Campinas, e depois, com a transferência do Colégio Internacional para Lavras, tornando-se lá um Instituto Evangélico e, posteriormente, um Instituto Gammon, ela ali também teve uma folha de serviços extraordinária, como professora e como orientadora de futuros pastores. Né? Ela é uma mulher solteira, né? Não tinha os seus próprios filhos, a sua família. Então ela abraçava aqueles meninos, aqueles adolescentes que eram candidatos ou aspirantes ao ministério e deu, assim, uma ajuda maravilhosa para esses meninos, encaminhando-os e preparando-os para o seu futuro trabalho. Por exemplo, o reverendo Pascoal Pita e tantos outros. O senhor comentou que várias delas eram educadoras nos Estados Unidos, e aí então decidiram em algum momento vir para cá. Exato. Então nós recebemos dois tipos de missionárias dos Estados Unidos: as esposas dos missionários, as esposas dos pastores, né? E essas missionárias solteiras que fizeram mesmo essa opção de permanecerem solteiras, embora pudessem se casar, né? Mas optaram por permanecer solteiras para se entregar de corpo e alma integralmente à obra missionária, à evangelização e à educação. E elas, então, muitas delas já vinham para o Brasil depois de vários anos. Por exemplo, a dona Carlota Kemper, ela foi até uma exceção, porque geralmente a missão queria mulheres jovens, né, que viessem para cá. Ela veio com 45 anos. Olha só. E ela só foi da época. Isso. E ela viveu mais 45 anos no Brasil, Uau. morreu com 90 anos. Foi uma coisa extraordinária.
E ela só foi aceita, só abriram essa exceção por causa das suas tremendas qualificações como professora. Ela era um verdadeiro gênio, ela conhecia meio de tudo, línguas originais, latim, matemática. Eram profundos os conhecimentos da professora Carlota Kemper. Muito lindo, muito lindo. E de fato, a gente não ouve muito dessas histórias, né? A gente foca mais nos missionários e não ouve tanto dessas histórias. Exato. Algumas delas acabam se casando no Brasil, não é isso? Isso. Houve alguns casos, não foram muitos, né? Uhum. A maioria dessas educadoras permaneceram solteiras, né, durante toda a sua carreira, mas algumas se casaram com colegas, com pastores americanos, com Uhum. missionários americanos, e algumas até se casaram com brasileiros, né? Uhum. Por exemplo, a professora Rebecca Morizet, que veio lá para o Nordeste, lá para o Rio Grande do Norte, no final do século XIX, né? Loirinha, assim, muito bonitinha. Rebecca Morizet, inclusive uma descendente de huguenotes, né, dos protestantes franceses, né, dos calvinistas franceses. E ela se casou lá com o dono de um engenho, acabou deixando a obra missionária, né? E foi morar num engenho que tinha o nome do estado dela, Alabama. Olha, né? que interessante. Passou o resto da sua vida como fazendeira. Que interessante. E a terceira parte do seu artigo fala sobre as mulheres das igrejas presbiterianas, não é? Qual foi esse papel importante das mulheres nesses primórdios da igreja? Essas mulheres que se convertiam aqui no Brasil e se tornavam parte da igreja. O que o senhor pode nos falar sobre isso? Pois essas mulheres, elas desempenharam mais ou menos os mesmos papéis que as mulheres dos missionários americanos, ou seja, cuidando da casa, cuidando da família, dos filhos, né, dando aquele suporte tão valioso para os seus maridos, né, sendo ali um esteio também no ministério dos seus esposos, né? E é claro, atuando na igreja como professoras de escola dominical, como regentes de coros, né, de música, e desempenhando uma série de outras funções, né, muito relevantes, como líderes do trabalho feminino nascente naquela época, né? A primeira SAF do Brasil foi a SAF da Igreja de Recife, em 1884. Né? Então, desde quase que o início, também as mulheres atuaram muito nessa área, né? Realizando essas diferentes funções, de maneira não muito diferente do que aconteceu com as missionárias americanas. Né? É interessante, quando havia a nomeação dos missionários lá nos Estados Unidos, tanto pela Junta de Nova York, no caso da Igreja do Norte, quanto pelo Comitê de Nashville, no caso da Igreja do Sul, a esposa do missionário, ela também era considerada oficialmente uma missionária, mesmo que ela ficasse só em casa, cuidando da família, cuidando do esposo, né? Mas ela também era oficialmente considerada uma missionária. E nós temos também, né, agora voltando a falar das brasileiras, né, nós temos, assim, essas histórias inspiradoras, por exemplo, de uma doméstica que trabalhava na casa de uma família importante aqui de São Paulo, a Maria Barbosa da Silva, creio que era o nome dela. Ela era membro da Igreja Presbiteriana de São Paulo e trabalhava na casa da família Souza Barros. Luiz Antônio de Souza Barros, um figurão importante aqui de São Paulo, uma das famílias mais aristocráticas da velha São Paulo. Resultado, ela como criada, como empregada, ela evangelizou a sua patroa e todas as filhas da sua patroa que se converteram e se tornaram membros da Igreja de São Paulo. Uma história belíssima. Né? Então, a dona Felicíssima de Souza Barros, a patroa, e as filhas, né? Uma das quais também se chamava Felicíssima, e outras, né, eram umas 5 ou 6 irmãs, todas elas ingressaram na igreja e deram contribuições maravilhosas para a obra presbiteriana aqui em São Paulo, graças ao testemunho dessa humilde serva
e membro fiel da Igreja Presbiteriana de São Paulo nos seus primeiros tempos. Isso até me chamou a atenção no seu artigo, esse aspecto de como houve mulheres da alta sociedade e também muitas e muitas mais mulheres de uma origem simples, porque essa era a realidade da Igreja Presbiteriana naquele momento, não é? Se bem que essas de origem simples quase não aparecem nos anais, né? E sim aquelas mais destacadas, né? Uma outra desse grupo, assim, mais destacado, foi a famosa Dona Maria Antônia. Eu achei muito que dá nome à rua onde está o Mackenzie, né? Rua Maria Antônia. A Dona Maria Antônia também se tornou membro da Igreja Presbiteriana de São Paulo e deu contribuições extremamente apreciáveis à igreja e à nascente escola americana e depois ao colégio protestante, o Mackenzie College, né? que passou a utilizar terrenos que tinham pertencido a ela e que ela vendeu por um preço praticamente simbólico ao reverendo Chamberlain. Antes ou depois da conversão? Essa venda? Pois é, isso é interessante. Eu acho que até um pouco antes da sua conversão. O reverendo Chamberlain, por algum motivo, aproximou-se dela, né? Fez amizade com ela, e eu creio que ainda antes da sua conversão, ela vendeu os primeiros terrenos para o reverendo Chamberlain, no começo dos anos 1870. Né? Então, é muito interessante, inclusive, essa amizade, esse relacionamento fraternal muito muito bonito entre esta dama da sociedade paulistana e o reverendo Chamberlain e a sua família. Doutor Alderi, o senhor dá uma contribuição importantíssima com esse artigo, no sentido de relembrarmos a mulher presbiteriana, relembrarmos as mulheres no geral, a contribuição importante feminina ao longo da história. Mas eu queria ainda fazer uma última pergunta. O que o senhor acha que ainda pode ser feito nesse sentido? Ainda precisa? E o que o senhor acha que pode ser feito nesse sentido do reconhecimento do trabalho feminino? Pois é, nós precisamos de mais, por exemplo, mais trabalhos acadêmicos nessa área, né? Incentivar as nossas escolas, os nossos próprios seminários, né? Ou o próprio centro de pós-graduação, ou então os cursos superiores, os cursos de pós-graduação, ou de graduação mesmo, do Mackenzie, a trabalharem mais essa questão. Né? Esse é um campo ainda... Esse meu artigo foi apenas um artigo introdutório, né? Mas esse é um campo ainda virtualmente inexplorado. Né? Nós temos uma autora brasileira, Ruth Salviano, que tem escrito uma série preciosa de livros a respeito de mulheres. Né? Então, mulheres na história do cristianismo, mulheres na reforma, mulheres no protestantismo brasileiro, mas nós precisamos de um livro específico também sobre as mulheres presbiterianas no Brasil. Então fica aqui o nosso apelo, o nosso desafio, né, aos que estão assistindo aí o nosso programa, para que se despertem para essa área tão importante. Nós temos as fontes, isso não é problema, né? Material de pesquisa existe, é preciso que agora as pessoas se debrucem sobre esse material e produzam textos, né? E, quem sabe, vídeos também, né? Que possam dar um destaque tão merecido, tão necessário para a participação da mulher, uma participação tão valiosa, tão importante na história da Igreja Presbiteriana, do presbiterianismo no Brasil. Doutor Alderi, muito obrigado por essa entrevista. Grande alegria recebê-lo aqui no FIDES Reformata. Foi muito bom participar desse programa. Esse foi o FIDES Reformata. E que alegria ter a sua presença virtual aí conosco, acompanhando mais este episódio. Outros episódios do FIDES Reformata estão disponíveis aí, tanto
nos canais da Igreja Presbiteriana do Brasil, quanto no canal do Andrew Jumper. E você é muito bem-vindo tanto para assistir esses programas, quanto para conferir no nosso website esse artigo tão importante. Tem muito mais conteúdo no artigo do que o que a gente conseguiu conversar aqui na entrevista, como é sempre o caso. Então aproveite, visite o nosso website e confira os nossos artigos. E até o próximo Fides Reformata.